Olá, seja bem-vindo ao 8º vídeo do canal Arquitetura ao Alcance de Todos. Aqui é o arquiteto Rodolfo Cerveira. Neste vídeo vou te deixar uma dica de o que vem a ser o estilo colonial da arquitetura brasileira. A história da arquitetura brasileira está intimamente relacionada à europeia, mais precisamente à arquitetura portuguesa. E como o Brasil era uma terra ocupada por povos indígenas que praticamente não tinham uma arquitetura própria, a não ser alguns resquícios de uma arquitetura habitacional, e mesmo assim carregada de tradicionalismos completamente imutável. Após sua transformação em colônia destinada à exploração, ao longo de séculos, o Brasil sustentou parte importante do desenvolvimento português. E assim, muitos colonizadores acabaram se enraizando, criando resquícios de uma cultura genuinamente brasileira, embora sempre com referências muito fortes da metrópole portuguesa. Mesmo porque tudo o que era feito com caráter temporário, pois o foco era sempre voltar à terrinha. Neste sentido, no Brasil, a arquitetura colonial é definida como aquela que foi feita no território brasileiro desde 1500, precisamente de 1530 até meados do ano de 1822. Durante o período colonial, os colonizadores importaram as diversas correntes estilísticas da Europa, adaptando-as às condições materiais e socioeconômicas locais. Portanto, podemos encontrar em nosso território edifícios coloniais com traços arquitetônicos renascentistas, maneiristas, barrocos, rococós e neoclássicos. A transição entre os estilos se deu de maneira progressiva ao longo dos séculos e, portanto, a classificação dos períodos e estilos arquitetônicos é motivo de um debate bastante acalorado entre os especialistas tupiniquins até hoje. Muito antes de eu sonhar em ser arquiteto, já escutava vez por outra as pessoas se referirem às casas com portas e janelas de madeira, com sua parte superior em forma de arco e telhas de barro, como sendo edificações em estilo colonial. E só depois de entrar na faculdade de arquitetura e passar a estudar a história da arte, que pude comprovar que essa dominação não era muito apropriada. Afinal, só a existência desses dois elementos, por si só, não qualificam a edificação como pertencente ao referido estilo. Portanto, para que essa definição seja mais precisa, é necessária a presença de outros elementos arquitetônicos, a saber. A principal característica do estilo colonial é a simetria, ou seja, vários detalhes da arquitetura, portas, janelas, adornos, colunas, etc., eram repetidas muitas vezes. Para manter o rigor métrico, sempre prevalecem os cheios em detrimento dos vazios. As janelas eram utilizadas de forma muito abundante, de forma a proporcionar uma melhor iluminação dos ambientes. Preferencialmente em madeira, com duas folhas, ficando do lado externo uma folha em forma de guilhotina, no sentido vertical, e do lado externo uma folha lisa, escura, de madeira, sem esquecer dos famosos arcos em sua parte superior. O telhado é uma característica marcante das casas desse período, inicialmente com duas águas, com telhas cerâmicas de barro, onde a água da chuva era escoada para a rua e para os fundos do terreno. Com o passar do tempo, surgiram os telhados de águas furtadas, ou camarinhas, que era a parte do telhado constituída por uma aresta inclinada, delimitada pelo encontro de duas águas, para onde convergiam as águas que caíam sobre o mesmo, sempre utilizados de forma a evitar a necessidade da utilização de calhas e rufos. A utilização de colunas que, além de funcionar como apoio do telhado, funcionam também como uma extensão da frente da casa, com a criação de uma espécie de varanda, o que era um traço característico do estilo. A simetria e o excesso de repetição de elementos arquitetônicos fartamente utilizados nas casas coloniais, o alinhamento frontal e lateral das casas que ia até o limite do terreno e a inexistência de área de cobertura verde, tais como jardins, transmitiam às cidades da época uma monotonia urbana muito grande. A utilização de azulejos nas fachadas, nas cores em azul e amarelo, também pode ser relacionada ao fim da era colonial brasileira, sem tampouco ter se tornado um traço obrigatório e definidor do referido estilo. Um outro aspecto interessante sobre a casa em estilo colonial é o seu interior, pois as plantas eram extremamente monótonas, já que mantinham rigorosamente o mesmo desenho, as mesmas características. As salas ou lojas usufruíam das aberturas existentes na fachada principal, enquanto que nos fundos da edificação se localizavam os espaços de permanência das mulheres, as áreas de serviço.
os locais de trabalho que usufruíam das aberturas dos fundos, enquanto que nos cômodos intermediários, que não recebiam iluminação e ventilação natural direta, ficavam as alcovas, destinadas à permanência noturna, onde a circulação se dava através de um enorme corredor que ia do início ao fim da casa. A monotonia e a métrica do estilo colonial se mostrava com maior intensidade quando a edificação era de 2 pavimentos, pois a planta baixa do andar térreo se refletia no andar superior, ou seja, era literalmente uma cópia da mesma. Espero ter contribuído para o esclarecimento desse assunto. No próximo vídeo vou te passar uma dica de como deve ser a estrutura básica de uma edificação. Se você gostou da proposta desse canal, clique logo abaixo e assine. Se você gostou deste vídeo, clique no botão gostei e deixe seu like. Sua opinião é muito importante para o desenvolvimento deste canal. Deixe sua sugestão sobre quais assuntos poderei tratar nos próximos vídeos. Fique com Deus e até a próxima dica.